Você vai aprender física, eu garanto. Uma pessoa deseja usar um espelho plano vertical a partir do chão para ver-se de corpo inteiro, desde a cabeça até os pés. A altura do espelho... Esse tipo de questão que compara tamanho de espelho com tamanho do observador é muito simples de resolver. Presta atenção. Se eu chamar aqui de altura H o tamanho do objeto, sendo o objeto também o observador, lembra que a distância do observador até o espelho, e aí eu estou colocando o espelho nessa linha tracejada, que eu vou chamar aqui de D, tem que ser igual à distância do espelho até a imagem. Então, supondo que a imagem está aqui, ó. Para que eu possa ver completamente a imagem através do espelho, eu tenho que sair uma linha aqui, ó, que vai bater no extremo do espelho e no extremo da imagem. Então, o tamanho mínimo do espelho tem que ser esse aqui, ó, para que eu consiga ver completamente a imagem. E aí perceba que a altura do objeto é igual à altura da imagem, aqui H. E que eu tenho dois triângulos semelhantes, esse triângulo maior, 2DH, e esse triângulo menor, Dzinho H do espelho, que eu vou chamar de Hzinho. Lembrando da proporcionalidade, eu tenho que a altura do objeto, que também é o observador, está para essa distância aqui, 2 vezes D, assim como a altura mínima do espelho, H mínimo, está para essa distância D. Então eu posso simplificar Dzinho com Dzinho, e a menor altura, a altura mínima, o comprimento mínimo do espelho, quando na posição correta, é metade da altura do observador. Eu vou procurar então a alternativa que diga que o tamanho mínimo do espelho é metade da altura da pessoa, que é metade da altura do observador. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B, B de boazinha, tranquila, quando a gente sabe o que fazer. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um homem de 1,7 metros de altura tem seus olhos 10 centímetros abaixo do topo da cabeça. Qual deve ser a máxima distância D em centímetros de um espelho em relação ao chão para que o homem veja a imagem de seu sapato? Questões onde uma pessoa está de frente para um espelho para que ela possa se ver completamente, olha só como é simples de você perceber. A gente vai ter que ter aqui, ó, da ponta da cabeça, passando pela extremidade do espelho, de tal forma que a gente tem aqui no ponto onde está o pé da imagem, a gente sabe que a distância do objeto para o espelho é a mesma distância da imagem até o espelho. Logo, se a gente colocar aqui, ó, o prolongamento até onde está a imagem aqui, a imagem tem a mesma altura que o objeto, vou chamar essa altura aqui de Hzão. E essa altura do espelho eu vou chamar de Hzinho. Perceba que a gente tem aqui, olha só, um triângulo maior e um triângulo menor que são proporcionais. A gente pode fazer então que a altura da imagem, que corresponde à altura do objeto, são iguais, está para toda essa distância que vai desde o objeto até a imagem, ou seja, 2 vezes D, assim como a altura do espelho, que eu chamei de Hzinho, vai aqui, ó, do objeto até o espelho, a distância D. Eu posso então simplificar D de um lado e D do outro, aqui resta 1. Eu fico então que a altura mínima do espelho
para que a pessoa possa se ver completamente, é de metade da altura do objeto. Então, quando você tiver uma pessoa de frente para um espelho plano, para que essa pessoa consiga se ver completamente através do espelho plano, eu preciso ter que a altura do espelho é no mínimo metade da altura do objeto. No caso da questão, a gente sabe quanto é a altura do objeto. E aí, a altura do objeto, 1,70 m dividido por 2, essa altura, 0,85 metros, seria a altura mínima para a gente se enxergar no espelho. Mas atenção, o que a questão pede é qual a distância mínima, aliás, qual a distância máxima que o espelho deve estar em relação ao chão. Olha o cuidado. Eu vou chamar essa distância aqui de x. E para ser visto, então eu tenho que colocar aqui, olha só, o olho. E aí olha só agora que interessante. Eu agora, ao invés de olhar para o topo da cabeça, eu tenho que olhar para a altura dos olhos. E vou montar esse triângulo aqui de baixo, ó. Perceba que acontece a mesma coisa. Eu vou ter que a altura dos olhos está para essa distância toda aqui, que é 2D, assim como essa distância máxima do espelho para o solo, que é x, está para essa distânciazinha aqui, que é D. Logo, a distância máxima para o solo que o espelho tem que estar é igual à altura dos olhos dividido por 2. Então, muita atenção e cuidado. O tamanho mínimo do espelho é a altura do objeto dividido por 2. Já a distância do espelho para o solo é a altura dos olhos dividido por 2. Para encontrar x, que é o que ele pede na questão, a gente vai então dividir a altura dos olhos. Na questão, a pessoa tem 1,70 m, mas os olhos estão 10 centímetros abaixo do topo da cabeça. Então, eu tenho 1,70 m menos 10 centímetros dá 1,60 m. Então, eu tenho aqui, olha só, 1,6 metros de altura dos olhos. Isso dividido por 2, x vai ser igual a 0,8 metros, que corresponde em centímetros a 80 centímetros. Então, para que a pessoa possa ver o próprio pé, no caso, eu preciso, para ver completamente, que o espelho tenha 0,85 metros de comprimento e preciso que a máxima distância do espelho para o solo seja de 80 centímetros. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil, tranquilo, quando a gente sabe o que fazer.